Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, quarta-feira, 15 de julho e hoje muito especial, né, Victor? Pois é, Gi, porque nós chegamos ao episódio 300, galera. E tudo isso foi graças a vocês que escutam a gente há tanto tempo, interagem com a gente aqui nos comentários, compartilhem o episódio lá nos seus stories. Muito obrigado a todos vocês fazem parte dessa história. Então, em clima de comemoração, sem perder mais tempo, vamos pro giro jurídico de hoje. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolve Thiago Brenandi em um dos processos criminais e o STJ fixa tese sobre progressão de regime em execução penal unificada. Também vamos falar de uma decisão trabalhista envolvendo narradores e comentaristas da ESPN e da defesa do Google no CAD contra a remuneração da imprensa por trechos exibidos nas buscas. No destaque Lolere, o STF determina o cumprimento imediato das penas dos condenados pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. E na análise de hoje, o tema é a dívida de bets que pode sobreviver ao divórcio e atingir a meação de quem nunca apostou. E para comemorar esse dia especial, no final do episódio vai ter um sorteio por aqui, hein? Então bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Se você, ouvinte nosso, estuda para magistratura, esse evento pode acrescentar algo que nenhum resumo de jurisprudência entrega: contato direto com o raciocínio de quem decide. No dia 17 de julho, a Lolere reúne 12 magistrados para discutir ao vivo os principais desafios da recuperação judicial. Para concurseiros, é uma oportunidade de aprofundar temas atuais e compreender como diferentes fundamentos são construídos. Para os estudantes, é um contato com a prática que ainda não aparece nos livros. E para os advogados, é repertório para sustentar teses, orientar clientes e tomar decisões mais estratégicas. Serão 6 painéis com espaço para debate e perguntas do público, em uma programação totalmente online. Acesse o link aqui na descrição do episódio, confira a programação e garanta o seu ingresso. Então vamos com o nosso giro jurídico. A segunda Câmara de Direito Criminal do TJSP absolveu o empresário Thiago Brennan em um segundo processo no qual ele havia sido condenado em primeira instância por forçar a prática de atos sexuais e ameaçar a vítima. O caso, que tramita em segredo de justiça, envolve acusação feita por uma estudante de medicina relacionada a fatos de dezembro de 2022 em um hotel. A defesa sustentou que os atos foram consensuais e que a mulher tinha condições de responder por seus atos. Na primeira instância, Brennan havia sido condenado a 8 anos de prisão e ao pagamento de 200 mil por danos morais. O TJSP informou apenas que a segunda Câmara de Direito Criminal absolveu o réu no processo que tramitava na 30ª Vara Criminal. Brennan segue preso em regime fechado por condenações em outros processos. A terceira sessão do STJ, sob o rito de repetitivos, fixou tese no tema 1354 para admitir a aplicação de percentuais distintos a cada condenação no cálculo da progressão do regime em execução penal unificada. O colegiado reconheceu a retroatividade do pacote anticrime e a ultratividade da redação anterior do artigo 112 da Lei de Execução Penal, sempre em respeito à norma mais favorável ao executado. A relatora, ministra Maria Marluce Caldas, afirmou que a individualização da pena e a retroatividade da Lei Penal Benéfica também se aplicam à execução. Segundo ela, mesmo com penas unificadas, cada condenação mantém autonomia para a definição dos requisitos objetivos, sem criação de uma lex tertia, porque cada fato criminoso continua submetido integralmente ao regime jurídico aplicável. A 65ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou improcedente a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho e negou o reconhecimento de vínculo de emprego entre a ESPN Brasil e narradores, apresentadores e comentaristas contratados como autônomos ou por meio de pessoas jurídicas. O MPT alegava fraude trabalhista, presença de subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, além de pedir assinatura das carteiras e indenização por dano moral coletivo de 10,5 milhões de reais. A juíza Catiúcia Maria Paiva Machado entendeu que não ficou comprovada subordinação jurídica. Para a magistrada, os profissionais tinham autonomia para expor opiniões. O
Os temas eram definidos de forma coletiva e a remuneração era negociada. Regras sobre vestimenta, chegada ao estúdio e não concorrência foram consideradas compatíveis com contratos comerciais, sem caracterizar vínculo trabalhista. O Google Brasil pediu ao CAD o arquivamento de inquérito administrativo que apura supostas práticas anticompetitivas nos mercados de busca e notícias. A investigação, aberta a pedido de veículos de comunicação, discute se a plataforma usa trechos de reportagens e imagens, os chamados snippets, sem remuneração para reter usuários e afetar a captação de publicidade dos portais. Em sua defesa, o Google sustenta que a exibição desses trechos gera tráfego gratuito e qualificado aos produtores de conteúdo, com valor econômico próprio, e que exigir pagamento tornaria inviável o modelo dos mecanismos de busca. A empresa também afirma que a indexação é voluntária, que os veículos podem limitar ou bloquear a exibição de seus conteúdos e que eventuais quedas de tráfego decorrem de mudanças no consumo de notícias, não de conduta ilícita. E no destaque da Lolerer de hoje, o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou o início imediato do cumprimento das penas dos 5 condenados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados em uma emboscada em 2018. Na decisão, Moraes declarou trânsito em julgado da ação penal, encerrando as possibilidades de recurso contra as condenações. Para o ministro, os embargos infringentes apresentados pelas defesas tinham caráter procrastinatório, ou seja, foram usados apenas para tentar adiar o início do cumprimento das penas. Em fevereiro, a primeira turma do Supremo condenou Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, a 76 anos e 3 meses de prisão. Os dois foram considerados mentores do crime. Também foram condenados Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a 18 anos de prisão. O ex-policial militar Ronald Paulo Alves Pereira, a 56 anos, e Robson Calixto Fonseca, a 9 anos. Todos devem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, com exceção de Chiquinho Brazão, que recebeu prisão domiciliar humanitária em razão de seu quadro de saúde. A defesa informou que ele tem doença arterial coronariana crônica, diabetes tipo 2, nefropatia e hipertensão. Moraes determinou que a prisão domiciliar tenha prazo inicial de 90 dias, após o qual deverá haver nova avaliação. Mesmo em casa, Chiquinho deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de receber visitas e de utilizar redes sociais. Domingos Brazão deverá cumprir pena no presídio Constantino Cocotóis, no Rio de Janeiro. Rivaldo Barbosa ficará no presídio Pedrolino Erling de Oliveira, no complexo penitenciário de Bangu 8. Já Ronald Pereira cumprirá pena na Penitenciária Federal de Brasília. No julgamento, a primeira turma apontou que o assassinato de Marielle foi motivado por disputas territoriais na zona oeste do Rio. De acordo com a denúncia, Chiquinho e Domingos Brazão viam a atuação da vereadora contra um projeto de regularização de terras griladas como obstáculo a seus interesses econômicos e políticos na região. Vamos agora com a análise disponível no portal Lolerer, e a de hoje é assinada por Ângelo Gramlich. O tema central é a responsabilidade do ex-cônjuge por dívidas contraídas durante o casamento para alimentar vício em apostas eletrônicas e o papel da investigação defensiva na proteção da ameação. A análise parte de uma situação cada vez mais comum no direito de família. O casamento termina, muitas vezes por causa do vício em bets, a partilha é feita e depois o ex-cônjuge é incluído em uma execução por empréstimo que não assinou, mas que foi contraído pelo outro durante o casamento. O ponto jurídico mais sensível ganhou força com a decisão da terceira turma do STJ, no recurso especial 2.195.589, de relatoria da ministra Nancy Andrighi. O entendimento consolidado foi de que o cônjuge que não participou do contrato pode ser incluído na execução de título extrajudicial, porque obrigações assumidas na constância do casamento sob comunhão parcial presumem-se contraídas em benefício da entidade familiar, conforme os artigos 1643 e 1644 do Código Civil. Isso significa que a presunção favorece o credor. Cabe a quem foi casado com o apostador provar que o dinheiro não beneficiou a família, mas foi direcionado ao vício em apostas. A análise destaca que o divórcio encerra o regime de bens, mas não apaga automaticamente dívidas contraídas durante sua vigência. O artigo 790
190, inciso 4º do Código de Processo Civil permite que bens do cônjuge ou companheiro respondam pela dívida nos casos em que seus bens próprios ou sua ameação estejam sujeitos à execução. Por isso, a inclusão no polo passivo não significa responsabilidade automática, mas obriga o ex-cônjuge a produzir prova em sentido contrário. Na partilha, o problema também aparece. Dívidas que não reverteram em proveito da família não se comunicam, conforme a lógica dos artigos 1659, 1664 e 1666 do Código Civil. Se houve dissipação unilateral do patrimônio comum, com saques, transferências para plataformas, alienação atípicas ou empréstimos ocultos, pode haver espaço para discutir a recomposição da meação. Alienações de imóveis sem outorga do outro cônjuge, exigida pelo artigo 1647, inciso 1º, também podem ser anuláveis na forma do artigo 1649. Mas nada disso se sustenta apenas por argumento. É preciso provar que a dívida financiou apostas, que os valores foram para as plataformas e que o outro cônjuge não sabia nem consentiu. É aí que entra a investigação defensiva, prevista no provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, como instrumento para reunir elementos de prova em favor do cliente. A análise organiza essa atuação em 3 frentes. A primeira é o rastreamento da dilapidação patrimonial. As apostas eletrônicas deixam registros, depósitos via Pix, faturas de cartão, extratos bancários e dados das plataformas podem ajudar a reconstruir o caminho do dinheiro. A segunda envolve a demonstração do transtorno do jogo. Prontuários, perícias, histórico de tratamento e registros de autoexclusão podem reforçar que os valores foram destinados a uma compulsão e não ao benefício familiar. A terceira é a pesquisa patrimonial estratégica. Matrículas de imóveis, certidões, movimentações societárias e a cronologia das alienações ajudam a mostrar quando o patrimônio começou a ser corroído e se houve coincidência entre as vendas atípicas e a intensificação das apostas. A conclusão é que o vício em bets criou uma figura processual delicada. O ex-cônjuge, executado por dívidas que não contraiu, não conhecia e não consumiu. A presunção joga contra ele, mas a prova em contrário é possível. Para isso, a proteção da meação depende de método, documentação e investigação defensiva antes que a execução transforme a dívida do apostador em perda patrimonial de quem nunca apostou. E essa é uma das análises publicadas no portal da LawLetter. Se você é advogado, estudante de direito ou bacharel e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie o seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Muito obrigado também a quem escutou a gente durante 300 episódios. Inclusive, a Paola Vieira comentou o seguinte, Gi, no episódio passado. Posso não comentar, mas estou sempre aqui ouvindo vocês. Estou aqui desde o primeiro episódio. Então nós temos aqui, segundo ela, uma pessoa que escutou os 300 episódios. E agora está ouvindo a gente na comemoração. E para comemorar, vamos sortear uma caneca e um café da LawLetter para vocês. E para participar vai ser o seguinte: vocês precisam compartilhar o episódio nos stories do Instagram, marcar eu, o Vitor e a LawLetter. E vocês já vão estar participando. Valendo a partir de hoje, quarta-feira, até a próxima terça. E aí na quarta-feira que vem, a gente anuncia o ganhador ou ganhadora aqui. Que tal, Vitor? Excelente ideia, Gi. Dessa forma a gente também vai poder ver quem está escutando o episódio, compartilhando, interagir com vocês. Então, compartilhem o episódio de hoje já, segue o podcast e comenta também no episódio de hoje, né? Vamos bater recorde de comentário aí na edição 300, como a gente fazia antigamente. Muito obrigado por terem escutado a gente por tanto tempo. E não esquece de se inscrever na nossa newsletter, que chega de segunda a sábado no seu e-mail com outras notícias para você se aprofundar ainda mais no direito. Por hoje é isso. Obrigada para você que ouviu a gente até aqui e até amanhã.